Esse aqui que você está pedindo? Esse mesmo. Então vamos lá. Eu fiz até uma explicação, particularmente esse sistema aqui é um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Duas equações, duas incógnitas, basicamente assim. Essa primeira equação é como se fosse uma equação de uma reta, essa aqui é como se fosse uma equação de outra reta. Geometricamente falando, a interseção das duas equações, o ponto de interseção é a resolução do sistema. Mas isso é o desenho geométrico. Mas aqui, a primeira parte que você tem que entender, assim, todo problema você tem que entender o que é entrada, o que é o processamento e o que é a saída. Quais são as variáveis de entrada nesse problema? As variáveis de entrada nesse problema são, respectivamente, a variável A, a variável B, a variável C, a variável D, a variável E e a variável F. Essas são as variáveis que eu preciso como entrada. O que eu tenho como resposta? Se existir resposta, são as variáveis x e y são as respostas. Se tiver resposta. Por quê? Existem três possíveis combinações de resultado. Uma, todas essas três contas intermediárias vão dar zero. Então, existem infinitas soluções que satisfazem a resposta. Segundo, esse aqui de baixo dá zero e os de cima não. Então, o sistema é impossível. As colocações são impossíveis. Não existe resposta para esse caso. Tem que botar uma mensagem de erro. Quando esse aqui de baixo é diferente de zero, existe uma única resposta com valor de x e y. Então, vamos começar fazendo passo a passo a nossa solução. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, eu vou deixar essas equaçõezinhas aqui, ó, desse jeito aqui do lado. Eu vou usar, por exemplo, o nosso compiladorzinho que eu estava mostrando agora há pouco. Então, vamos lá. Eu vou botar em forma de comentário três coisas que eu acho importantes vocês terem em mente. Todo o programa é como se fosse uma receita de bolo. Então, tem uma parte que você vai ter o quê? As declarações. Mas aqui, declarações. Então, o que é declarações? São aquelas variáveis que a gente vai usar. Então, a gente vai usar que variáveis? Double, do tipo double. Quais são as variáveis que a gente vai precisar mesmo? A, B, C, D, E, F. E depois, x e y e essas aqui. Então, vamos lá. Variável A, B, C, D, E F, x e y. Ok? Além disso, eu vou até fazer o seguinte, para ficar mais fácil, vou colocar assim. Vou colocar assim, variáveis de entrada de dados. Double, variáveis de cálculo intermediário, vai ser quem? Eu tenho delta x e delta y, certo? Então, para ficar fácil aqui, eu vou dar o nome delas assim, de A0, AX, AY, tá bom? Pode passar como sendo delta essas letras aí para vocês? Pode sim, tranquilo. Vou colocar aqui ó, como variáveis de trabalho, tá? Intermediárias. O x e o y são saída, né? Resposta, certo? Então, double x, y, eu vou colocar, são variáveis, ou melhor, saída. Todo programa, quando você começa a fazer o programa, é como se fosse uma receita de bolo. Na receita de bolo você tem que preparar os ingredientes, certo? Bom, agora eu vou ter três coisas importantes aqui, né? Eu vou ter entrada de dados, eu vou ter o processamento, eu vou ter a saída de dados. Vamos até dizer assim, ó, resposta do programa, ok? Resposta do programa, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer a entrada de dados? Eu preciso perguntar as variáveis. Eu poderia fazer uma resposta bem simples assim, ó, CIN, por exemplo, A, B, C, D, E, F, certo? Eu poderia fazer uma pergunta dessa, só que quando você roda esse programa e aparecer o cursor piscando, você não faz ideia do que o cursor está fazendo. Então, o melhor é fazer assim, ó, Cout, por exemplo, eu coloco assim, A, ok? Ponto e vírgula, tenha. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal. B, Czinho, C, Czinho, B, Czinho, E, Czinho, e finalmente, Cout, F. Até aí, tudo bem? Ficou claro o que eu fiz aí? Tranquilo. Ah, então até aí o que eu fiz? Até aí o que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu peguei e li as variáveis desse sistema. O A, o B, o C, o D, o E e o F. Agora eu vou fazer essas contas aqui, ó. O A0 meu aqui é esse delta. O AX é esse cara aqui. E o AY é esse carinha aqui. Então agora eu vou fazer exatamente o quê? As contas. Então eu vou calcular respectivamente aqui
A0, AX e AY. Você não é obrigado a saber decorar. Então agora eu vou fazer a conta. Tá? Que conta que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta aqui. A vezes E menos B vezes D. A asterisco E menos B asterisco, quem que era mesmo? D, certo? Ponto e vírgula. Então essa conta aqui é o delta, que eu chamei de A0, tá? O segundo, C vezes E menos B vezes F. C vezes E menos B menos F. C vezes E menos B vezes F. Faz sentido? Tá? É esse aqui, ó, certo? Tudo bem? E o próximo, A vezes F menos C vezes D. A vezes F menos A vezes F menos C vezes D. A vezes F menos C vezes D. Vamos ver se eu não cometi nenhum erro aqui, só para ter certeza. Então, ó, o delta que eu chamei de A0 é A vezes E menos B vezes D, certo? O delta X, A é C vezes E menos B vezes F, certo? O delta Y, A vezes F menos C vezes D. Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Bom, então nós fizemos essa parte do cálculo. Agora presta atenção aqui, ó, o que está sendo dito aqui. Existem essas três regras aqui. Então a primeira pergunta que eu vou fazer é: esse cara é negativo, é zero, esse aqui é zero, esse aqui é zero? Se a resposta for essa, eu vou dizer o seguinte: olha, tanto faz a resposta, qualquer coisa é solução. Aí outra condição eu vou perguntar: se esse aqui é zero e um desses dois é diferente de zero, eu vou mandar a mensagem: não existe solução. E se esse aqui for diferente de zero, eu vou eu vou calcular x e y. Tudo bem? Entenderam isso? Uhum. Eu dependo desse cara aqui, essa conta aqui é estratégica. Ou seja, essa conta aí está falando para mim o seguinte: eu vou perguntar se o delta é zero ou não. Se for zero, eu tenho duas condições dentro dele. Se não for, eu faço essa continha aqui. Então agora, isso aqui é para usar o comando if. Então olha assim, ó, if o meu A0 for igual a zero. Certo? Aí se ele for igual a zero, eu vou fazer alguma coisa. Se não, else, se ele não for igual a zero, eu vou fazer outra coisa. Tudo bem? Entenderam a ideia? Ó, repetindo aqui, ó. Se ele for zero... Professor, Oi. por que você abriu uma nova chave para colocar a fórmula? Tanto no if quanto no else. Porque o que acontece? Aqui eu vou ter... Eu não sei quantos comandos eu vou ter aqui, mas eu sei que o que tiver aqui dentro, ele só vai fazer quando essa condição for verdadeira. E a mesma coisa aqui, eu não sei quantos comandos eu vou ter aqui, mas eu sei que ele vai fazer aqui quando essa condição for falsa. Então, eu garanto que aqui eu vou colocar o que for verdadeiro e aqui eu vou colocar o que for falso. Na verdade, eu saberia colocar melhor para vocês. Eu estou fazendo aqui de uma forma didática. Exatamente, eu queria essa pergunta que você fez. Entendeu? Uhum. Então, Tá? eles são para limitar a fórmula, né? Limitar o resto. Eu poderia ter feito diferente. Por exemplo, essa maneira que eu fiz aqui, vou apagar. Eu poderia ter feito assim, ó. Poderia ter colocado a condição toda. Por exemplo, poderia ter colocado assim, ó. If delta 0 igual a zero. E, como é que é o E mesmo? É esse aqui. E delta x igual a zero. E delta y também igual a zero. Tá certo? E eu já respondo aqui só essa condição. Tá certo? Uma das maneiras é essa. O que está dizendo aqui? Existem infinitas soluções. Então, simplesmente, como é um comando só, eu poderia colocar direto aqui, ó. Então, se acontecer isso, eu poderia colocar assim: Cout existe infinitas Eu vou escrever soluções, tá, pessoal? Porque eu vou tirar o tio aqui e o C cedilha. Ah, não funciona? Às vezes funciona, às vezes não. Vou deixar sem de propósito. Então, essa seria a primeira resposta, sem fazer uma árvore lógica, tá bom? Segunda resposta, vamos lá. O delta igual a zero e um dos dois diferentes de zero. Então, presta atenção agora nesse aqui, ó. Vou copiar aqui para ganhar tempo. Se o delta for igual a zero e, olha só o que eu vou fazer agora. Este, ou é esse aqui, for diferente de zero. Se um dos dois for diferente de zero, o que a gente diz quando isso acontece? Não existe solução. Então, aqui a resposta seria: não existe solução. Esse aqui, ó, é a segunda condição, que é uma combinação de duas condições. Entenderam isso? Faz sentido? Ó? Se o delta for igual, se os três aqui forem iguais a zero, é essa a primeira. Se for essa daqui, é essa a segunda solução. Não existe solução. E a terceira, qual que é a terceira?
Se o delta for diferente de zero, eu posso fazer as contas e exibir a resposta. Certo? Ô, professor, o meu eu tentei fazer assim, só que daí ele chega quando dá diferente de zero nas duas últimas ali, ele aparece as duas respostas, tanto não existe solução, quanto a outra de baixo lá. Porque você errou a forma de escrever a condição. Se você escrever a condição errada, ele vai dar errado. Entendeu? Agora, eu vou fazer... Alguém está perguntando, o Rafael está perguntando qual seria a diferença de if e do else que você iria usar anteriormente. Eu ainda vou usar o else, tá, Rafael? Eu vou fazer as duas soluções. Pode ficar tranquilo, tá bom? Então, vamos fazer a terceira aqui. Então, se o delta diferente de zero, aí eu posso calcular. Só que aí eu vou ter mais de uma conta. Então, eu vou precisar abrir e fechar parênteses, tá? A primeira conta que eu vou ter vai ser eu calcular o x. Então, quem vai ser o x? X vai ser igual ao delta x dividido pelo delta. Qual vai ser o y? Y vai ser igual ao delta y dividido pelo delta. E aí eu vou dizer Cout x igual x e y igual a y. Até para dizer que o programa acabou, a gente poderia colocar aqui assim, Cout, fim do programa. Pronto, então aqui nós temos o programa todo. Deixa eu salvar o programa aqui para a gente não perder. Temos o programa inteiro aqui, certo? Como eu mexi, eu vou fazer um rebuild aqui só para garantir. Tem valor para teste aqui? Eu não me lembro se tinha valor para teste. Eu não botei valor para teste aqui, a gente testa depois aqui, né? Então... Na de resposta lá tinha, na outra. Então vamos ver a outra. Esses valores aqui, né? Esse aqui, 560, né? Então, vamos fazer esse teste aqui. Vamos testar esses aqui, ó. Pronto, 2, 3, 8, 3, 2... vamos lá. Eu não sei se eu rodei o programa ou não, deixa eu ver aqui. Então, vamos rodar o programa. O A valendo 2, o B valendo 3, o C valendo 8, depois 3, depois menos 2 e menos 1. E a resposta deu 1 e 2. 1 e 2, bateu. Agora vamos fazer essa aqui, 2, 4, 10, 4, 8 e 20. Então vamos lá, 2, 4, 10, 4, 8, 20. Existem infinitas soluções. Exatamente o que falou, infinitas soluções, ok? E agora, rodar para dar sem solução. Então nós temos aqui 2, 4, 15, 4, 8, 20. Não existe solução, tá? Ou sem solução. E para vocês verem que funciona independente do compilador, eu vou chegar aqui, ó, copiar, né? Deixa eu salvar esse programa que ficou bom. Eu estou com ele aberto aqui. Aqui o programa, tá? Que a gente acabou de fazer, né? E se eu rodar aqui, esqueci dos valores quaisquer aqui, 2, 3, 8, 2, 3, 8, 3 menos 2 menos 1. 3 menos 2 menos 1. Certo? Então rodou aqui, funcionou certinho, sem problema nenhum, tá? Vou aproveitar agora, eu vou fazer aquela mudança que o Rafael, foi o Rafael que perguntou? Foi. Quando precisa da biblioteca CMET? Quando você usa a função que tem só na biblioteca CMET, Rafael. A gente não, aliás não, perguntou foi o Wesley, né? Por um acaso aqui ficou a biblioteca CMET? Não, não ficou. Mas se eu tivesse que usar assim, POU, SQRT, qualquer outra coisa de sentido, eu teria que usar a função. Muito bem, pessoal. Então agora, vamos lá. Eu tinha feito de um jeito. Vou aproveitar agora esse exercício aqui, eu vou fazer aquela outra solução. Perfeito? Posso fazer aqui, posso fazer no compilador aqui. Bom, o que eu tinha feito? Qual que era a ideia? Era se o if fosse igual a zero e se não fosse. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, se a condição for igual a zero, e aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou abrir e fechar a chave. E aqui eu tenho que perguntar se os dois são iguais a zero ou se não. Ou se um dos dois for diferente de zero. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse if aqui, ó. Se for esse if daqui, ele vai ter essa resposta. Se aqui dentro tiver esse if, ele vai ter essa, ou seja, se um dos dois for diferente de zero, ele vai ter essa resposta. Se não, else, eu vou ter essa resposta aqui. Agora, eu não preciso testar a condição aqui. Agora aqui vai ser quem? Vai ser o else. Else, nesse caso aqui. Qual seria a diferença do if else? O que eu fiz aqui? Né? Eu perguntei aqui, ó.
A situação igual a zero é nessa parte. A situação diferente de zero está nessa parte. E vai rodar do mesmo jeito. Galera, tirei a dúvida? Virou até que, professor. Mas, ô, professor, daí caso dê algum erro, qual é o jeito mais fácil para mim achar, localizar esse erro, quando o programa não mostra? Presta atenção. O compilador dá uma pista aqui, tá? Quando você escreve alguma coisa errada, aqui embaixo, ele dá uma pista. Aí o online. O online também, ele chia, ele dá uma mensagem de erro aqui, ele avisa, tá? E aí você tem que aprender a entender o que ele está te avisando. Ele está dizendo assim, ô mano idiota, você esqueceu a porcaria do ponto e vírgula. Ô mano idiota, você usou uma variável que não foi declarada. Ô mano distraído, você botou um comando que não existe, ou esqueceu, entendeu? Ele dá uma mensagenzinha aqui embaixo, você tem que aprender. Só que quando ele dá essa mensagem, ele não roda, né? Daí é tranquilo. Agora, quando ele não dá a mensagem, roda, mas daí as incógnitas aparecem tudo junto. Então, vamos lá, vamos entender. Existem dois tipos de erro. Existe o erro de sintaxe, que você escreveu alguma coisa errada e ele achou um erro, como se fosse um professor de português corrigindo. Existe o erro de lógica, que é aquilo que você botou comandos que estão sintaticamente escritos perfeito, mas é aquela que você programa o robozinho para cair do penhasco, por exemplo. Então, são dois níveis de erro. Você, por exemplo, você fala, nós vamos ou nós vai? Você chega ao professor de português e fala, nós vai, o professor de português fala, ih, doeu o ouvido, tá errado. Aí você fala, nós vamos, legal. Aí você está dizendo assim, nós vamos pular do penhasco. Está perfeita a frase. É uma imbecilidade você se jogar do penhasco, mas tudo bem, sintaticamente está correto. Entendeu a ideia? O que o compilador faz? O compilador ele acha se tem algum erro de sintaxe. Se você programou uma bobagem, é problema teu. Faz sentido? Faz sim. Mas daí como que eu sei se foi bobagem ou não? Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Só testando mesmo, só no vai na sorte. Levando tombo, ralando o joelho, né, quebrando um dente. É assim que a gente aprende. Você vai aprender errando. Entendeu? Veja, não tenha medo de errar. Erro faz parte do aprendizado. Ok? Tudo bem, pessoal? Beleza.